Olá, eu sou Edileuza Soares, eu sou editora de projetos especiais da IDG Brasil. Eu estou com Paulo Prado, ele que é gerente de marketing e produtos para a América Latina da Symantec. Nós vamos conversar um pouco sobre o mercado de segurança da informação. Olá, Paulo. Oi, Edileuza, tudo bom? Tudo bom. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. Paulo, estudos do Gartner apontam que os investimentos em segurança da informação vão crescer 7,9%, quase 8% aí em 2014, em comparação com 2013. Eu queria saber o que aconteceu para puxar esses investimentos, quais são os principais motores das empresas aí para aumentar os investimentos em segurança da informação. Segurança da informação é um assunto que está, eu diria, começando a estar na agenda de negócio das companhias. Quer dizer, as empresas estão se conscientizando que esse é um desafio bastante grande a ser vencido. Algumas estatísticas importantes dão conta que o número de ataques aumentou bastante, cerca de 91%. E para piorar um pouco o cenário, ataques de uma forma um pouco mais sofisticada, os tais ataques avançados e persistentes. Então, isso tudo ligado ao fato da melhoria da conectividade, principalmente no Brasil, em termos de empresas utilizando mais a conectividade, então tudo isso é bom em termos de produtividade, mas também traz bastante desafios em termos de segurança da informação. Então esses são eu diria que são os vetores que estão impulsionando esse aumento dos investimentos em segurança da informação. Você falou de uma sofisticação na forma de ataques, né, pelos cybercriminosos. E as empresas, né, elas também têm que sofisticar aí a forma delas de se protegerem? Sem dúvida, e esse aqui é o ponto principal. Se a gente tem ataques mais sofisticados, o grande problema disso é que hoje os ataques eles não são mais simplesmente malwares em massa para pegar um ou outro usuário desavisado. Hoje eu tenho campanhas sofisticadas que estão direcionadas para um determinado grupo dentro dessa empresa, quer dizer, eu preciso realmente pegar as informações que me interessam. Esses ataques eles são planejados em campanhas, enfim, eles têm todo um mecanismo bastante sofisticado e as empresas, para detetarem esse tipo de ataque, precisam de soluções mais sofisticadas hoje. Ou seja, um dos pontos principais precisa ter um investimento, precisa ter uma conscientização maior em termos de segurança da informação. E dá para falar um pouquinho como é que foram, de que forma que esses ataques em 2014 impactaram nos negócios das empresas? As empresas perderam muito com isso? As empresas perderam bastante, principalmente, a gente teve um outro dado bastante importante, no mundo, cerca de 560 milhões de identidades foram expostas. O que significa isso? De uma certa forma, quer dizer, dando uma simplificada, as empresas, elas tiveram dados de clientes, de fornecedores e de parceiros expostos, ou seja, dados privados foram expostos. Isso significa, no mínimo, para dizer o mínimo, um problema de imagem. Quer dizer, as empresas elas têm que zelar pela sua reputação, têm que zelar pela reputação da forma com que elas guardam essas informações, e isso, no final das contas, significa prejuízo financeiro. Esse é um ponto. Outro ponto importante esses ataques direcionados, no final das contas, eles visam angariar informações estratégicas, informações importantes, informações de projetos, informações que também quer sejam informações financeiras, tudo isso significa prejuízo financeiro na ponta. E as empresas tiraram alguma lição desses prejuízos? Sempre estão tirando, quer dizer, elas estão se conscientizando, voltando àquele seu ponto inicial, é por isso que existe esse aumento nos investimentos. Então, realmente, elas estão se preocupando mais, estão se conscientizando mais.
A gente vê, obviamente, esse é um processo que começou, algumas empresas estão em um determinado estágio, empresas mais reguladas em outros estágios, mas a gente vê um crescente nisso, inclusive com um estabelecimento de políticas formais de segurança da informação. A gente vê isso acontecendo também como uma tendência. A segurança da informação não é mais hoje apenas uma responsabilidade da área de TI, mas sim de de toda a companhia, né? Como que a companhia pode envolver todos os departamentos nesse desafio? Olha, como toda a política, ela precisa ter sido comprada pela alta direção, e eu acho que isso está acontecendo. Quer dizer, tem que ser um mecanismo top-down, quer dizer, um mecanismo de cima para baixo, onde, de novo, o grande motor é a perda financeira, a perda por problemas de imagem, a perda por reputação, a perda financeira, enfim. E um outro componente bastante importante é eu preciso que essas empresas estabeleçam também, quer dizer, existe uma conscientização para que essas empresas estabeleçam também políticas formais que ajudem, talvez a peça mais importante dessa engrenagem toda, que é o usuário. Quer dizer, o usuário ele tem um papel determinante, TI faz o seu papel, cumpre o seu papel com as ferramentas, mas de nada, quer dizer, nada disso vale se a gente não tiver um usuário bem treinado e conscientizado. Você falou da conscientização do usuário. O usuário hoje, ele está cada vez mais móvel, está acessando as aplicações corporativas de qualquer lugar, né? E que medidas ele pode tomar para ter mais consciência desses riscos que você mencionou? É como você bem disse, quer dizer, mobilidade hoje pervasa toda a companhia e está sendo cada vez mais adotada, né? Mobilidade habilita o funcionário a acessar os dados que ele precisa no momento que ele precisa. Isso é muito bom. O grande problema, o grande desafio é que esses dados eles estão por aí, como a gente poderia dizer, passeando, né, nos dispositivos móveis, nos tablets, nos laptops, e um ponto principal hoje é cuidar que esses dados não saiam da companhia e que eles sejam protegidos também. Então, o grande desafio hoje em termos de mobilidade é ter a parte funcional, sim, prover para esse usuário capacidade de acessar, porém com segurança. E como é que as empresas podem entrar, por exemplo, na era do Bring Your Own Device de uma forma segura? Exato, esse é um ponto bastante importante. O Bring Your Own Device é aquela habilidade ou aquela capacidade que eu tenho de deixar que o colaborador traga o seu dispositivo e utilize o seu dispositivo na rede da empresa. Então isso é bastante, quer dizer, é bom, até porque eu preservo a experiência do usuário. A experiência do usuário hoje é bastante requisitada. Os usuários querem ter a experiência de casa trazida para o ambiente corporativo. Um outro dado importante é que, a gente não pode se esquecer, que cerca de 1/3 mais ou menos dos dispositivos móveis pessoais tem proteção, tem algum software de proteção. Isso é um número relativamente baixo. E isso na empresa acaba sendo um desafio, porque eu não posso conviver com essa proteção tão baixa, com esse nível de proteção tão baixo. Então o que eu como empresa tenho que prover é, primeiro, um nível de proteção mais alto e não se esquecendo que a gente tem um dispositivo onde eu tenho dados e aplicações compartilhadas. Eu tenho um pedaço lógico que é da companhia e outro pedaço que é do usuário. Então, eu preciso ter uma segurança, eu preciso ter alguns mecanismos de segurança implementados e algumas abordagens um pouquinho distintas, que é a capacidade que eu tenho de não controlar simplesmente o dispositivo todo, mas controlar as aplicações específicas corporativas, deixando intacto o lado pessoal do dispositivo. Então esse é o grande desafio que a gente tem que percorrer com a mobilidade. Exige uma política de segurança específica nesse caso?
Sem dúvida. Sempre, todo o viés de segurança, todo o ambiente de segurança, ele precisa de políticas específicas para os computadores, políticas específicas para servidores e, por que não, políticas específicas para os dispositivos móveis. O usuário ele precisa ser conscientizado o tempo todo sobre o uso desse dispositivo que vai acessar aplicações tanto as pessoais quanto as corporativas. Sem dúvida. O usuário, na verdade, isso é um trabalho sem fim, a conscientização do usuário. Até porque, como o cenário muda muito, e a gente tem visto nesses últimos 2, 3, 4, 5 anos uma mudança bastante grande, é sempre muito importante fazer o reforço das políticas e, de novo, é um mundo em mudança, é um ambiente realmente que está em mudança. A gente vê os dispositivos móveis chegando agora, mas, de novo, são realidades diferentes e por isso a gente tem que fazer esse reforço. E as pequenas e médias empresas, elas têm menos recursos para investir em tecnologia e principalmente segurança da informação. Como que elas podem também entrar nessa era da mobilidade, na era do BioD, de uma forma segura? Sem dúvida. As pequenas e médias, que no final das contas quer dizer, move bastante, uma parte bastante importante da economia, como você bem disse, elas têm menos recursos. O que elas precisam, no final das contas, são soluções de implementação, são soluções que protejam contra as ameaças sofisticadas, mas que tenham uma implementação e uma operação relativamente simples. O que elas buscam, no final das contas, um dos fatores de custo para essas empresas é a operação desse tipo de solução. A Symantec conta com algumas soluções específicas para o mercado SMB, que são sofisticadas do ponto de vista de tratar essas ameaças, mais simples do ponto de vista de operação. Esse é um dos pontos que precisa ser perseguido, simplicidade. E a nuvem, né? Como que a nuvem impactou no mercado de segurança da informação? A nuvem, né? Quer dizer, a nuvem é hoje talvez um dos, eu diria, dos objetivos das companhias é conseguir terceirizar de uma certa forma a guarda dos seus dados, ou ter uma infraestrutura, ou não depender de uma infraestrutura no seu domínio e ter isso como serviço. De novo, é muito bom, é uma coisa bastante importante, porque as empresas elas começam a tratar esse tipo de investimento em servidor como um investimento num serviço de guarda fora da companhia. Isso é muito bom. Agora, mais do que isso, e pegando a mesma metáfora da mobilidade, os dados estão saindo do perímetro da empresa. E por isso eu preciso também ter políticas importantes que deixem sair, se for o caso, e obviamente ter contratos muito assertivos com esses provedores de nuvem para que eles garantam os níveis de serviço que você está esperando. Essa parte contratual e essa parte de entender os contratos dos prestadores de serviço é uma coisa bastante importante e bastante desafiadora também nessa área de nuvem. Diante de tantos desafios, né, para as empresas, né, muda um pouco o perfil do profissional, do gestor de segurança da informação, ou seja, o CSO ou o CISO, tem uma mudança também de perfil desses profissionais que vão gerenciar a segurança da informação das companhias? Sem dúvida. Quer dizer, se a gente está falando que as informações, que hoje as empresas estão, a sua vida é digital, o seu negócio é digital. O ponto principal que eu vejo é essa conexão do CISO, do CSO com o negócio. Quer dizer, essa conexão, isso tem que estar latente, tem que estar sempre presente enfim, na cabeça desse gestor, que tudo o que ele está fazendo tem um impacto no negócio. Absolutamente tudo. Então, eu acho que essa mudança de consciência talvez seja o grande impactador, seja o grande vetor de mudança do comportamento desse profissional. Não é só mais TI, simplesmente, mas sim o negócio. E no Brasil, o CISO, ele já é um profissional comum no dia a dia das empresas?
Não, não é tão comum assim. Eu acho que, de novo, é uma tendência, é alguma coisa que a gente vê como um crescimento, mas ainda não está presente em todas as empresas, principalmente nas empresas menores. É um cargo importante, é alguma coisa que realmente, enfim, precisa ter, de uma certa forma, porém não é uma prática que se vê corriqueiramente. Mas a tendência é de aumento, não só da quantidade desse tipo de profissional, mas da importância desse tipo de profissional para o negócio. O mercado brasileiro ele tem uma característica diferente em relação ao mercado externo, em se tratando de segurança da informação? Eu diria o seguinte, o Brasil ele é um país ainda em transformação, então eu acho que o que a gente vê talvez é um pequeno atraso com relação à conscientização. O mercado não é um mercado não tão regulado quanto os mercados externos. Existem setores que são bastante regulados, por exemplo, como telecomunicações e financeiro, mas enfim, eu acho que você não tem um nível de regulação tão alto ainda. Porém, é inexorável, isso vai acontecer e é uma tendência, a gente vai chegar num nível de regulação adequado. A gente vê isso como tendência também. Se a gente olhar já para 2015 está aí, quais seriam as principais tendências de segurança, na área de segurança da informação? De novo, eu acho que a sofisticação de ataque é uma coisa que infelizmente veio para ficar e a gente tem que contar com mecanismos de proteção adequado. Mobilidade é uma outra tendência bastante forte, bastante importante. Utilização cada vez mais por um problema de custo de nuvem. Acho que esses três são talvez os fatores principais que a gente pode ver aumentando para agora, para 2015. Quais seriam suas principais recomendações para as empresas se protegerem melhor, para preservar os dados sensíveis? O que você recomenda? Eu acho que, de novo, o que a gente pode recomendar ferramentas de segurança sofisticadas, a gente precisa contar com isso. A gente não pode esquecer também do bom e do velho backup, ou seja, guardar esses dados em locais adequados, não somente uma cópia. Ter políticas muito claras de segurança da informação e ter foco principalmente no colaborador. Quer dizer, o colaborador talvez seja a peça mais importante a ser tratada dessa equação. Paulo, muito obrigada por essa entrevista, agradeço muito as suas explicações e a sua participação. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado a vocês, um ótimo dia. Encerramos aqui o nosso bate-papo com Paulo Prado, ele que é gerente de marketing e produtos para a América Latina da Symantec, que abordou aqui as principais tendências na área de segurança da informação para 2015 e também deu dicas importantes de como as empresas podem proteger os dados sensíveis dos seus negócios. Até a próxima!